reparemos nossas mãos. E Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo: quero ser limpo. Mateus, capítulo 8, versículo 3. Meditemos na grandeza e na sublimidade das mãos que se estendem para o bem. Mãos que aram a terra, preparando a colheita. Mãos que constroem lares e escolas, cidades e nações. Mãos que escrevem, amando em louvor do conhecimento. Mãos que curam na medicina, que plasmam a riqueza da ciência e da indústria, que asseguram o reconforto e o progresso. Todas elas se abrem generosas na direção do infinito, gerando aperfeiçoamento e tranquilidade, reconhecimento e alegria, conjugando-se abnegadas para a extensão das bênçãos de sabedoria e de amor na obra de Deus. Mas pensemos também nas mãos que se estendem para as sombras do mal, mãos que recolhem o ouro devido ao trabalho em favor de todos, transformando-se em garras de usura, mãos que acionam apetrechos de morte, convertendo-se em conchas de sangue e lágrimas. Mãos que se agitam na mímica estudada de quantos abusam da multidão para conduzi-la à indisciplina em proveito próprio. Mãos que ferem, que coagulam o fel da calúnia em forma de letras que amaldiçoam, que envenenam e que cultuam a inércia. Todas elas se cerram sobre si mesmas em círculos de aflição e remorso, pelas quais se aprisionam as trevas do sofrimento. Reparemos assim a que forças da vida estendemos as nossas mãos. Jesus, o Mestre Divino, passou no mundo estendendo-as no auxílio de todos, ensinando e ajudando, curando e afagando, aliviando corpos enfermos e levantando almas caídas. E para mostrar-nos o supremo valor das mãos consagradas ao bem constante, preferiu morrer na cruz, de mãos estendidas, como que descerrando o coração pleno de amor à humanidade inteira. Mestre amigo Jesus, espiritualidade bendita que nos acompanha e nos ampara. Depois dessa maravilhosa mensagem que nos traz Emmanuel, manifestamos aqui a nossa gratidão a Deus pela oportunidade de podermos estar aqui estudando as cartas de Paulo. Que possamos, Senhor, através desses ensinos, aplicar as nossas mãos para o movimento do bem, aplicá-las para ajudar ao próximo, para servir de instrumento do Senhor, para que sejamos aqueles que semeiam a paz e que semeiam a luz. Ampara cada um de nós, a cada lar aqui representado, aos nossos irmãos que na noite de hoje não poderão comparecer. Ampara aqueles que sofrem, Senhor. Ampara aqueles passando por desafios no Rio Grande do Sul. Que as nossas vibrações possam chegar até eles. Enfim, Senhor, ampara cada um de nós, para que possamos realizar os nossos propósitos e ser instrumentos sempre do bem e da paz. Que assim seja. Assim seja. Muito bem. Obrigado, Jane. Uma ótima mensagem pro Carlinho pra você ler para ele, Oh, tá? linda, maravilhosa. Muito bem, gente. Nós estamos no capítulo 15, quase finalizando ele, da carta aos Romanos. Estamos no epílogo, iniciar o epílogo do versículo 14, tá? E conforme até a gente fez uma introdução na semana passada, a partir desse ponto, a carta ela muda de configuração, né? Vamos colocar assim, virtualmente é o ponto final. Virtualmente a carta terminou, tá? A carta acabou no versículo 13.
tá? Por quê? Porque ele conseguiu colocar todos os tópicos que eram motivos de dúvidas pela Igreja Romana. Né? Ele falou da carne, ele falou do espírito, ele falou da circuncisão, ele falou do amor, da unidade do pensamento cristão, falou da justificação, né? Então, assim, ele falou de inúmeros assuntos, tá? Então, qual que é a intenção dessa carta aqui? Qual que é a intenção desse final, dessa sessão aqui? Ele vai falar do plano dele, ele vai falar um agradecimento a pessoas aqui, mas mais para frente a gente vai até entrar no detalhe aqui desses agradecimentos. Então, assim, ele muda totalmente o aspecto, né? E isso não era uma característica de Paulo, uma característica das cartas, de você escrever carta. Né? Por quê? Porque naquele tempo você tinha tempo para escrever, né? Naquele tempo você tinha tempo para poder fazer isso, né? Fazer um epílogo, fazer um fechamento, tá? E um detalhe muito bacana também, eu não sei se vocês prestaram atenção no Paulo Estevão, é que Paulo nunca escrevia as cartas sozinho. Ele ditava as cartas, tá? Existia um que escrevia, mas sempre estava com ele ou Lucas, ou Barnabé, ou Timóteo, ou Silas. Então ele sempre ele estava ali numa atmosfera espiritual que a gente sabe que vinha de Jesus, passava por Estevão, passava por Abigail e chegava até ele. Mas além disso, ele observava e colhia informações dos seus amigos ali, dos seus apóstolos e discípulos ali, ok? E ele dá explicações, saudações, encorajamentos e fala da ousadia que ele sente em escrever uma carta para uma igreja que não foi ele que Que abriu. fundou, Né? Então, perfeito. ele explica, ele se desculpa Isso. e ele fala que ele se sente dessa forma, que é como se ele se sentisse atrevido de escrever para uma É. igreja onde ele não tivesse aberto. Né? Só que a igreja procurou ele, né? Sim. A igreja procurou ele pelo que ele já estava representando. Se você observar na cronologia de Paulo Estevão, as epístolas, eu esqueci o ano que ele começou a escrever as epístolas. Eu esqueci o ano agora. Mas as epístolas, quando começaram a ser escritas, estavam muito mais perto do fim da existência dele do que do início da peregrinação dele. Né? Então, assim, quando ele começa a escrever as epístolas, inclusive lá no capítulo 7 da segunda parte, que é denominada as epístolas, você observa que chegaram muitas cartas não, minto, chegaram, como que o Emmanuel utiliza? Chegaram, não é crente não, esqueci o termo que o Emmanuel, hoje está me fugindo as coisas aqui, chegaram emissários de igrejas colocando dúvidas para eles. Ó, a gente está com um problema na igreja de Corinto. Ó, a gente está com um problema na igreja de Tessalônica. Ó, a gente está com um problema na igreja de Listra, na igreja de Derbe. E ele ficou maluco. Então, isso aí é um ponto para vocês observarem o quanto que Paulo era conhecido nas igrejas. Sem ter rede social, sem ter esse volume todo que a gente tem de informação, mas todos sabiam como que Paulo procedia. Como que era a característica de Paulo, como que era a integridade de Paulo. Então eles não escreviam para Pedro, eles não procuravam Tiago, eles não procuravam João, eles procuravam Paulo de Tarso. Por quê? Ele era o apóstolo dos gentios. O Paulo, ele foi pregar aonde Jesus não pregou. Ele pregou em Jerusalém? Não. Ele pregou na Judéia? Não. Na Cesareia? Não. Decápolis? Não. Ele foi o Ele mundo. pregou aonde o Cristo não tinha chegado ainda. Exatamente. Então, assim, por que essas igrejas procuravam Paulo? Exatamente porque ele fazia essa peregrinação. Ele era conhecido por essa peregrinação. Os apóstolos, durante um bom tempo, eles ficaram presos a Jerusalém. Presos a Jerusalém, né? Depois, com a fundação das igrejas,
é que eles começaram a viajar. Pedro começou a ir para Corinto, João para Éfeso. Então eles começaram a fazer essa disseminação. Tá? A gente acabou fazendo uma introdução muito grande aqui, mas está no contexto. Vamos lá. Versículo 14. Pessoalmente estou convicto, irmãos, de que estáis cheios de bondade e repletos de todo conhecimento, em grau de vos poder admoestar mutuamente. Gente, observação muito importante para nós do movimento espírita, né, como espíritas. Por quê? Paulo está afirmando aqui que para você chamar a atenção dos outros, você tem que ter bondade. E o interessante é que essa palavra que foi traduzida por bondade, ela no grego significa generosidade. Então é uma ênfase que Paulo está dando aqui. Tá? Ou seja, olha só, você já tem conhecimento suficiente para alinhar comportamento um dos outros. E ter humildade de aceitar. Né? Um item que até hoje nós temos muita dificuldade. Né? Muita dificuldade para poder aceitar esse feedback, esse alinhamento de comportamento. Olha, você não está procedendo dessa maneira legal, isso não é bacana, isso não é o ideal para a nossa igreja, para a nossa sociedade. Então, ele já está dando ó, vocês têm que ter bondade de aceitar um ou outro, e aquele que receber a admoestação tem que ter humildade de aceitar, de ouvir. E esse mutuamente, admoestar mutuamente, assim, ele vai aconselhar e ele também vai aprender com o que eles Sim, têm a mostrar para ele. sim. Ele reconhece que ele também tem que aprender. Sim, sim. O próprio Paulo, ele foi admoestado por Lucas, por Barnabé, por Silas. Os mais novos não, Marcos, Timóteo, talvez nem tanto. Mas na obra Paulo e Estevão você vê Lucas falando para Paulo: Paulo, você está muito doente, agora você não vai conseguir fazer a viagem. Paulo, você. E o Paulo, algumas vezes vai naquele ímpeto, mas teve umas 2 vezes que ele falou assim: não, realmente, você tem razão. Eu vou ficar por aqui, vou pregar por aqui. Ele fazia isso. Ele se permitia, ele não deixava apesar da posição que ele tinha, que era de muita energia, mas ele aceitava. Ele aceitava. Eu penso que também tem uma coisa que, nesse tempo, a gente não tinha as instituições, né? A igreja não era institucionalizada, não tinha hierarquia. Uma Então, isso norma. tudo impregnou muito essa forma de relacionamento entre o ser humano. As hierarquias, tem que acatar, respeitar. E ali era de coração para coração, né? Sim, sim. Exatamente, de coração para coração. Contudo, vos escrevi, e em parte com certa ousadia, mas no sentido de avivar a nossa memória, em virtude da graça que me foi concedida por Deus, de ser ministro de Cristo Jesus, junto às nações, a serviço do Evangelho de Deus, a fim de que as nações se tornem oferta agradável, santificada pelo Espírito Santo. O que acontece aqui? É o que a Jane colocou ali. Ele com certa ousadia, né? Como se fosse assim: olha, eu não fundei a igreja de Roma, não conheço como vocês funcionam aí, mas ele se coloca de uma maneira assim, humilde, né? Lá no Romanos 1, no Romanos 1, 14, 15, ele se coloca como devedor dos gentios. É isso aí. Uma posição, assim, de uma humildade honesta dele. De Humildade humildade. honesta dele. É. Tá? Então, o que ele está colocando aqui? Ele está colocando como se fosse uma função de um pastor, condutor dos gentios, um condutor da mensagem cristã nos gentios. Isso aqui tem que ser muito claro para a gente. Isso aqui tem que ser ponto vencido. Paulo foi o condutor da mensagem cristã fora de Jerusalém. Fora de Jerusalém, aos gentios.
Então, Lá na carta aos Hebreus, ele utiliza esse ministro como sendo sacerdote, sacerdote, isso. sacerdote de Cristo Isso Jesus. aí. É que ele coloca como de ministro, né? Então, O assim, Sidney, ele, além de não ter fundado essa igreja, nesse momento ele ainda não tinha ido a Roma, então ele também não conhecia os romanos. isso aí. Então acredito que também tenha essa precaução de amenizar qualquer Uhum. antipatia que viesse, né? Por causa de alguma orientação, porque ele está falando com um povo que ele ainda não conhecia pessoalmente. Sim, sim. Né? É um Daqui para gesto frente, ele diplomático, né, estava. João? Isso, porque ele tava planejando ir até lá. Isso. Então a carta chegaria antes da chegada dele. Então ele está ali sedimentando o terreno para que quando ele chegasse ele também fosse bem recebido. E Então eu demorou para ele acredito. ir. E É, demorou bastante para ele ir, E tá? acabou chegando como prisioneiro. Exatamente. E lá foi liberto, e aí pregou por ali e depois foi para Espanha. Voltou e foi preso pela segunda vez. Ali ele já não conseguiu mais. Mas nessa carta aí, ele tenta mais ou menos explicar, né, os empecilhos, ele tenta mais ou menos explicar que a vontade dele era ir a Roma, que por enquanto ainda não tinha dado, mas que ele tinha a intenção de ir, Uhum, né? uhum. porque quando você escreve para alguém que você já conhece ou que já travou algum conhecimento, você tem um pouco mais de intimidade. Agora, você escrever para um povo que o que ele sabe é notícias que eram levadas a ele, mas que ele não tinha visto nada em loco, eu acredito que seja muito mais difícil, né? É, porque assim, eu escrevi para ele solicitando algumas observações, algumas dúvidas, mas como que ele vai responder, né? Será que ele vai ser muito duro com a gente ou não? Como que ele vai ser? Então, ele respondeu umas coisas bem enérgicas, porque assim, é ponto do cristianismo que tem que acontecer. Aquilo ali não tem discussão, né? Questão dos animais, da circuncisão, ele colocou bem claro. Até quando ele coloca aqui, ó, a fim de que as nações se tornem oferta agradável, né? Qual que é a oferta dos gentios? A pergunta é essa. Quais foram as ofertas dos gentios? A oferta não são mais os animais, não são os animais, né? A oferta não é o ritual. A oferta dos gentios é a regeneração. É oferecer a si mesmo. Essa é a oferta dos gentios. É a renúncia do mundo. É a oferta do Adão, do projeto do Adão, que a gente falou tanto. Então a oferta dos gentios é a regeneração, é oferecer a si mesmo agora. Agora eu não ofereço mais animal. Eu me ofereço. Eu ofereço o Adão que habita dentro de mim para ser crucificado e eu me tornar um homem novo. Essa é a oferta dos gentios. Num dos livros que eu li tem uma frase que é isso aí que você falou. Ele coloca lá assim, ó, Paulo é um sacerdote, sua proclamação do evangelho é um serviço sacrificial e seus convertidos gentios são a oferta que ele apresenta a Deus. Perfeito. Isso mesmo. Aí ele continua relatando, né? Tenho, portanto, de que me gloriar em Jesus Cristo, naquilo que se refere a Deus, pois não ousaria falar de coisas que Cristo não tivesse realizado por meio de mim, para obter a obediência das nações em palavras e ações. Olha que bonito, gente. Que lindo essa fala dele aqui. Primeiro que ele fala assim, ó, portanto, eu tenho que me gloriar em Jesus. Tá? Por quê? Porque ele não está fazendo mais as obras da lei. Ele está fazendo as obras de Deus. Tá? Então, assim, ele está fazendo as obras que construem o ser, as obras construtivas. Então, aqui, de alguma maneira, Paulo coloca o porquê ele tem que se gloriar a Deus. Né? E o outro interessante, que é o versículo 18, que ele coloca, pois não ousaria falar de coisas que Cristo não tivesse realizado. Gente, Paulo não viveu com Cristo. Ele não viveu com Cristo. Olha que observação importante aqui. Ele não presenciou milagre, ele não presenciou o sermão do monte, ele não presenciou as curas, ele não precisou as conversas com os fariseus, com os escribas, com o samaritano. Tudo que Paulo
aprendeu de Jesus veio através dos apóstolos. Veio através dos apóstolos. Então, isso aqui é o que Paulo conseguiu assimilar e entender que Cristo era o Messias e que tudo aquilo que estava prometido lá na Torá, ele se realizou em Cristo. Tá? E ele não fugiu uma só vírgula daquilo que Cristo realizou. Pela força de sinais e prodígios, na força do Espírito de Deus, como desde Jerusalém e arredores da Ilíria eu levei a termo o anúncio do Evangelho de Cristo, fazendo questão de anunciar o Evangelho onde o nome de Cristo ainda não era conhecido, para não construir sobre alicerces lançados por outros. Depois a gente lê o 21 aqui, tá? Então, assim, olha só que interpretando parte a parte aqui, né? Sinais e prodígios, né? Esse aí são os termos que era muito usado no Antigo Testamento pelos profetas, tá? Inclusive em Atos dos Apóstolos também tem bastante esses termos aí. É um vocabulário muito judaico, tá? Outro ponto, arredores, né, até Ilírica. Isso aí era o que eles achavam que eram os confins. Os confins, assim, de todo que o mundo conhecido, a Ilíria era o último lá. Era o último. Então, ou seja, o que ele está falando aqui? Eu estou espalhando o Evangelho. Eu estou espalhando o Evangelho. Tá? Então, é o que nós falamos lá no início. Paulo anunciou o Evangelho de Cristo aonde Cristo não tinha visitado. Tá? Quando Jesus fala assim, eu vim para os filhos de Israel, ok, vamos colocar esse Israel aí entre aspas. Você pode usar para o Israel ali, Jerusalém, circunscrito naquela cidade, e você pode usar Israel como sendo o mundo todo. As ovelhas perdidas de Israel, evangelizar todo mundo, foi o que Paulo fez. Foi o que Paulo colocou. Né? A gente observou, ele não veio pregar em Jerusalém, não foi pregar na Judéia, ele não foi. Não tinha nem como, né? Então ele espalhou essa mensagem aí. É por isso que ele fala aí para não construir sobre alicerces lançados por outros. Esse é lançado por outros, vamos colocar que, como que a gente pode explicar? Ele não está pregando numa igreja que não foi fundada por ele, apesar que Roma não foi fundada por ele, entendeu? Porque assim, 99% das igrejas fora, ou vamos colocar no mundo gentil, foi fundado por ele. Então, ou seja, a igreja de Roma não foi fundada por ele, mas ele está colocando aqui. Quem que fez aquele alicerce de Roma? Tá? Aquele príncipes que estiveram lá, ajudaram na fundação da igreja de Roma. Então, ou seja, ele é como se fosse assim, olha, a sementinha que foi plantada não fui eu, mas eu estou tentando colocar ela no formato do que Cristo veio. Até naquele livro que você sugeriu para a gente, que fala do estudo dos Romanos versículo a versículo, Sim, ele fala isso, que muitos dos que participavam da igreja de Roma, eles eram conhecidos de Paulo da Grécia e que foram depois morar em Roma, isso. né? Aconteceu uma diáspora das É, perseguições, eles foram para Roma. foram para Roma. Então, muitos dos que estavam lá na comunidade cristã de Roma eram amigos de Paulo. Sim. Então, sim, eles fundaram aquela igreja ali. Eles se reuniram, fundaram, mas não foi ele. Ele está como ali alicerçado sobre o outro. Então, assim, tudo que ele pôde fazer para poder colocar a árvore do evangelho conforme é para ser, ele fez com Roma, apesar de nunca ter ido lá e de não ter fundado a igreja. Tá ok, Joelma? 21. Mas conforme está escrito, vê-lo aqueles a quem não foi anunciado, e conhecerão aqueles que dele não ouviram falar. Então aqui Paulo está usando Isaías 52:15. Até tem uma notinha aí notinha não, uma referência aí
da BJ aí. Então Paulo está dando sentido que todos eles irão conhecer o Cristo, né? A extensão do servo de Yahvé, a extensão do evangelho de Jesus é o mundo todo. Até lugares que ele não conhecia, ele chegou e falou lá. Pode não ter fundado a igreja, mas ele falou. Ele falou, né? Eu estou aqui pensando, um carinho, um cuidado com esse povo de Roma, e o que a igreja de Roma fez depois, né? É. Olha o cuidado dele, pisando em ovos para se direcionar a eles, pontuando as coisas que estão acontecendo ali. E é a igreja que cresceu, que ascendeu, mas que desvirtuou todo o processo do cristianismo. E depois, né, as bagunças todas que foram feitas por causa do cristianismo, católico, etc. Toda essa história. Mas você sabe o que é interessante? É que quem sustentou o cristianismo foram as igrejas de Paulo. Onde está a Casa do Caminho hoje, gente? O que aconteceu com a Casa do Caminho? A Casa do Caminho acabou. A Casa do Caminho acabou. Vamos dizer ser tão cedo, pelo ano de 70, 71, porque assim, Tiago morreu. Tiago foi decapitado. Pedro já não podia viver em Jerusalém. João já estava em Éfeso. Quem sustentou o cristianismo foram as igrejas de Paulo. Não foi a Casa do Caminho, não foi a igreja de Jerusalém. A igreja de Jerusalém deu pontapé. Serviu para quê? Para pegar um Estevão. Para poder Paulo ver um Estevão. Para poder olhar para ele. Para poder ver o que ele está fazendo. Serviu para aqueles homens lá que estavam procurando, que estavam sendo subjugados pela sociedade, procurar abrigo, procurar a cura das doenças. Mas o cristianismo primitivo foi a igreja de Paulo. Foi Corinto. Foi Éfeso. Roma, que depois teve essa história toda, Lista, Derbe, Antioquia. O cristianismo primitivo se deve a Paulo, gente. A Casa do Caminho, ela cessou. Ela teve o papel dela no cristianismo, mas ela foi engolida. Até porque depois Tito invadiu Roma e acabou. Invadiu Jerusalém e acabou com tudo. Acabou com tudo. E aonde que ficou as igrejas? Ficaram para lá. Isso foi no ano 33, 34 que acabou Jerusalém. 33 não, minto. 60. Acho que foi no ano 60, 61. Né, do título lá da revolta judaica lá. Quem sustentou foi o que Paulo colocou. Imagina se não tivesse tido Paulo, gente. O cristianismo tinha sido engolido. Tinha sido acabado. Né? São pequenos detalhes que a gente tem que observar e tem que levar muito em consideração. Todas as viagens missionárias, todo o desprendimento que Paulo teve, toda a falta de saúde que ele teve para poder sustentar essas igrejas. Por isso, tamanho investimento da espiritualidade de Jesus, de Abigail, de Estevão, na figura de Paulo de Tarso. Tamanho investimento deles. Por quê? Porque precisava transplantar a árvore, transplantar a semente. Precisava transplantar, porque isso já estava previsto. O próprio Jesus falou, esse templo vai ser derrubado em 3 dias. E eu vou reconstruir ele. Vai reconstruir ele aonde? Vamos colocar assim, no coração dos homens, tudo bem. Mas reconstruiu ele no mundo gentil. Isso é importante frisar, gente. Tá. Versículo 22. O que vai acontecer aqui do versículo 22 a 29? Paulo vai dar o planejamento da sua viagem. Né? Qual que era a sua intenção? O que ele vai falar? Ó? Foi justamente isso que sempre me impediu de chegar a vós. Agora, porém, não tendo mais campo para o meu trabalho nessas regiões, e desejando há muitos anos chegar até vós, irei quando for à Espanha. Espero ver-vos na minha passagem, e se por vós encaminhado para lá, depois de ter saboreado um pouco a alegria da vossa presença. Acho tão bonito, saboreado um pouco da alegria da vossa presença. Mas agora vou a Jerusalém, a serviço dos santos, né, dos homens, né, que fundaram ali. A Macedônia e a Acaia
houveram por bem participar de alguma forma das necessidades dos santos de Jerusalém que estão na pobreza. O que ele está falando até aqui? Primeiro, ele não estava em Roma e ele planejava estar com eles, desfrutar um pouco da alegria, né, quando ele fosse para a Espanha. Ou seja, eu vou para a Espanha, eu vou dar uma parada ali em Roma, vou ficar ali uns 3 meses, 4 meses, 5 meses, desfruto ali, a gente dá aquela alinhada ali e depois eu sigo para a Espanha. Qual o outro objetivo dele? Ele vai para Jerusalém levar o dinheiro que a Macedônia e a Acaia contribuíram. Tá? É isso que ele está falando aqui. Aquele dinheiro lá atrás, tá? Lá Então, na... a essa altura ele já fazia as coletas. Já fazia as coletas, né? Essa coleta ela aconteceu lá no capítulo 5 da segunda parte. Né? As epístolas começaram no capítulo 7. Então, sim, na linha do tempo, eles já resolveram aquele problema da circuncisão, já resolveram da Depois daquela comida. discussão lá com o Tiago. Isso, exatamente. E outra coisa para vocês anotarem aí também, esse planejamento de Paulo, do versículo 22 ao 33, ele está no capítulo 7 da segunda parte de Paulo e Estevão. Esse planejamento aqui dele, tá? Que é o capítulo das epístolas, mas é um capítulo muito grande. Então ele fala exatamente esse planejamento dele lá, em Paulo e Estevão, capítulo 7, na segunda parte lá. Ok? Então vamos lá. Aqui é mais uma descrição, né? Vou reiniciar aqui do 27. Houveram por bem, é verdade, mas eles lhe eram devedores, porque se as nações participaram dos seus bens espirituais, devem, por sua vez, servi-los nas coisas temporais. Ou seja, gente, vocês foram agraciados, né, por Jesus. Ajuda aqui a igreja aqui que está precisando de ajuda também, porque não é só bem temporal, é bem espiritual também que a gente vai precisar colocar alimento aqui. Quando, pois, tiver resolvido este encargo e tiver entregue oficialmente o fruto da coleta, passarei por vós a caminho da Espanha. Olha o objetivo dele. Planejamento é uma coisa, a execução é outra diferente. Ele tinha muita intenção. Tenho certeza de que indo a vós, irei com a plenitude da bênção de Cristo. E ele foi. Não como ele queria, mas como Cristo quis. Nem sempre é como a gente quer, né? Não é como a gente quer, né? Tanto é que o capítulo de Paulo Estevão, que ele vai a Roma, se chama, alguém sabe o nome do capítulo? Não, Prisioneiro de Cristo. verdade. Prisioneiro de Cristo. Então não é como ele quer, mas como Cristo quis. Prisioneiro de Cristo. Continuando aqui, tá, gente? Contudo, peço-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, e pelo amor de Espírito, que luteis comigo nas orações que fazeis a Deus por mim, a fim de que possa escapar das mãos dos incrédulos da Judéia, e para que meu serviço em favor de Jerusalém seja bem aceito pelos santos. Assim, se Deus quiser, poderei visitar-vos na alegria e repousar junto a vós. Que Deus da paz esteja com todos vós. Amém. É muito bacana, gente. Ele Eu pedindo acho, oração. eu achei tão lindo que luteis comigo. Lutar na oração. Sim. Achei muito lindo isso, porque é a oração de uma força mais poderosa do que a bomba atômica. Boa. Então, ele fala isso, é comovedor, É assim. É né? assim, ele solicitando essa força, essa luta. As vibrações, né? Eu senti isso. Ele solicitando as vibrações dessa comunidade. E fazendo isso, ele demonstra a humildade de mostrar àqueles outros
que ele precisava de ajuda, que ele precisava de apoio, que ele sozinho não faria nada. Sim. Então, assim, foi a humildade de demonstrar que ele precisava da força da oração dos companheiros, né? Estejam comigo, me ajudem, me sustentem. É uma coisa que eu percebi assim, nesse epílogo, que é um texto muito pessoal Muito de Paulo. pessoal, Né? Tanto que sim. ele começa lá em cima, pessoalmente, né? A primeira palavra do texto. Mas não é um pessoal egoístico, orgulhoso. É um pessoal que busca a coletividade, a irmandade. É um pessoal amplo, né, Joel? Não, é um pessoal assim, é quase uma doação de coração, né? É quase um pedido de coração, né? É um pedido de coração, né? E é tão bacana ele falar das orações que a gente observa que até hoje, né, você vê a FEAC, né, o Mateus tanto falar, né, oremos uns pelos outros, força da oração, academia da oração, até hoje, né, a gente, como encarnado, a gente muitas vezes nos foge o poder da oração que nós temos. O poder que nós temos uns pelos outros, de orar, está precisando de ajuda, põe num grupo, solicita, liga, né? É um poder que os espíritos utilizam, né, para poder magnetizar, para poder fluidificar, para poder curar, né? Não é uma coisa mágica. Poder ajudar quem está longe. Olha as nossas orações, as nossas vibrações para esse pessoal lá do sul que está sofrendo. Vocês acham que essas vibrações nossas não chegam até lá? Lógico, lógico, né? Aquece os corações. Né? E ele pede a oração para poder escapar das mãos dos incrédulos, lá da Judéia. Porque ele passa por lá. Ele não vai pregar lá. Se ele pregar lá, ele já tinha sido morto há muito tempo. Né? Mas o que acontece? Esse pessoal da Judéia está fazendo complô o tempo todo com Paulo. Não pode ver Paulo. Ó, Paulo está em Jerusalém. Ah, vamos prender ele. Esses judeus da Judéia foram a Roma, gente. Eles foram a Roma para poder depor contra ele. Então é a perseguição. É a perseguição. Mas tal qual ele começou também essa perseguição, né? É a lei de causa e efeito na prática. Na prática, né? E até mesmo a coleta, ele pede orações para que a coleta dele seja aceita. Você já aceita. Né? Não tenha o orgulho de não aceitar. É. Nós temos um Emmanuel no versículo 30. Confere aí para mim. Confere. Sim. E é uma mensagem muito bonita, né, Maria? É da oração. Eu grifei. Cooperadores. Eu grifei exatamente essa frase. Pede simplesmente aos irmãos que combatam em orações na sua companhia. Eu grifei antes dessa. O apóstolo não recomenda rogativas pela cessação da luta. Não reclama o término dos testemunhos. Não alude à parte final de trabalhos de sacrifício. Aí que vem a sua frase, né? Pede simplesmente aos cristãos que combatam em orações. É o orar, é o arar, né? O orar e arar. Né? Orar O orar arando. com ação. Né? É o orar olhando para o céu. Né? É o arar orando e o Isso. orar arando. Isso. E aí ele fala lá no final, cultivar a fé não significa adorar somente. Né? Não é só acender incenso para o mestre, para o Cristo. Ajoelhar, né? essas coisas todas. Orar, louvar. Não Ir no é centro só espírita isso. orar também. Né? Não, as últimas frases da mensagem de Emmanuel, elas são lindas. Né? Em horas tão graves quanto estas, quando o direito e o bem, a paz e a verdade reclamam linhas de defesa, organizemos também os círculos espirituais de cooperação. Ninguém deve esquecer que o esforço cristão há de ser total para a vitória do Evangelho. Esforço cristão, gente, é o que Paulo está pedindo aqui. Esforço cristão. E nessas horas tão graves, parece que está falando para hoje. Está falando de hoje, de agora, do dia 29 de agora. maio de 2024. É um mundo em regeneração.
Mais alguma observação desse epílogo? Vamos para o último, então? Eu achei interessante que todo pedido dele, toda reflexão, não é para interesse próprio, mas coletivo, né? Tudo que ele pede até aqui, quando ele se refere à Judéia, não é preservando o interesse aqui, a própria vida, mas é porque o interesse dele é levar o auxílio, o evangelho do Cristo, né? Sim, a missão. Porque muitas vezes a gente pede por interesse próprio, Sim. né? Visando nosso bem em primeiro lugar. Ele não, sempre visando o próximo, a divulgação do evangelho, o auxílio a Jerusalém. Então, eu achei interessante isso aí. Não, e a sua observação é boa porque ele começa o versículo 30 e no pedido dele, ele se coloca na terceira pessoa. Tipo assim, ó, peço-vos, irmão, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo amor do Espírito, que luteis comigo nas orações que fazem a Deus por mim. Ele se coloca lá no finalzinho, ó, por Jesus, pelo Espírito da missão, né, por Deus, então ora por mim. Então, quer dizer, esse, tipo assim, né, passa por Jesus, é a missão. Não é o que a Ângela está falando, não é uma oração pessoal. É a oração de toda a missão dele ali. E você vê que o finalzinho aí, ele ainda fala, para que o meu serviço em favor, né, de Sim. Jerusalém. Então, ele está pedindo por ele, mas é porque ele precisa lutar pelo próximo. Não é que, ó, preserva aqui para eu ficar, né? Para eu ficar bem, para eu fazer isso, aquilo ali para mim, né? Para mim, interesse próprio. Né? Que é a chaga da humanidade. O egoísmo é o quê? O interesse próprio. Ele não, visando o bem coletivo. E é tão interessante que, assim, ele também não está levando dinheiro para ele, né? Ele está levando dinheiro para os outros, né? Então, assim, me ajuda aí, que às vezes eu posso ser roubado, ora por nós aí. Né? Visando o outro, o bem do outro. Né? Muito bem. Capítulo 16. Então, algumas observações nesse capítulo 16 que eu coletei de alguns comentaristas, né? Primeiro, um número muito grande de cristãos são mencionados aqui nesse finalzinho aqui. Então, assim, a gente tem uma dimensão do número de pessoas da relação de Paulo. Tá? A gente tem um número bem notável de pessoas que ele teve um círculo de amizade. E pessoas que não estão nem no Paulo Estevão. Não são mencionadas nem no livro de Emmanuel. Não são mencionados. Tá? Então... Pois eu fiz a pesquisa, eu fiz o dever de casa. E eu também fiz, e depois eu falei, isso foi uma pegadinha. Aí eu falei isso hoje. Que bom que teve que procurar, que teve que abrir. Né? Final das contas, só achou, acho que foram 2 pessoas, não foram? Não, tem mais? Tem mais? Tem. Eu tenho uma relação, mas ela tá mais pra frente nas minhas anotações. Tem mais. Eu achei que o casal 2, tá, 3, sim, aqui 4, atrás. 5, 6, 7. Vamos passar isso mais pra frente, calma aí. Tô na introdução ainda. Por quê?
alguns eruditos, comentaristas, eles não acreditam que esse 16º capítulo da carta, ele não foi Paulo que ditou, não foi Paulo que escreveu. Tá? Por quê? Porque qual que é a teoria deles? É que Paulo não esteve em Roma. Paulo não fundou a igreja de Roma. Então como que ele vai conhecer tantas pessoas assim? Né? Mas, A por gente outro faz. lado, Às essa vezes, o gente. Facebook. Ah, vai. Mas A se ele BJ era fala muito isso aí. relacionado, conhecia muitas pessoas, se eles viajavam. E outra coisa também que aquele comentarista faz naquele livro que você sugeriu é que a igreja, em todos os lugares, ela tinha do servo ao homem abastado. Então, tinha muitas pessoas dessas que ele fala aqui, que eram comerciantes, pessoas de posse, e que se deslocavam, e viviam muitos deles em Roma, porque Roma era, vamos dizer, Uhum. a América do Norte, não, a Nova York dos nossos dias, vamos dizer assim, né? Sim, Então, eles iam para lá, atraídos pela finalidade comercial deles, né? Então, fala isso. Então, eu acredito que Paulo possa perfeitamente ter tido sim, sim, sim. muitas pessoas em Roma que não eram romanos. Eu É. acho que faz sentido. Então, assim, né, são 25 pessoas, duas famílias. Então, para eles, é muito pouco provável que Paulo tivesse conhecido isso tudo. Então, eles sentam em cima dessa premissa e afirmam, falam assim, olha, esse 16º capítulo aqui foi uma adição depois de um escritor, de quem levou a carta, alguma coisa. Eles não acreditam que Paulo tenha feito esses laços tão fortes, né? Mas por que que necessariamente ele teria que ter conhecido para fazer uma saudação? Boa pergunta. Não, Boa não, eu pergunta, né? acho que sim, até porque. Não, ele, Ah, ele, ele pode ter colocado o nome de uma pessoa que ele sabe que está fazendo, desempenhando um bom papel na igreja. E ele manda uma saudação para ele. Não tem problema nenhum, né? Eu nunca vi a Verônica, mas ela dirige o centro espírita lá. Eu mando um abraço ao Verônica, uma boa força para você, que você está fazendo um bom trabalho. Pode, não tem problema nenhum, né? Até porque eles, é exatamente o que a Maria falou, eles viajavam. Então eles trocavam informações, né? e ele fala aí nessas citações que, se a gente analisar a quantidade de nome grego Sim, ué, que é é, citado aqui, faz é, todo sentido. sim, ok. Esse capítulo me lembrou alguns estudos do Haroldo recentes, que ele gasta assim, 10 minutos cumprimentando Deus, todo mundo, e tem gente que não conhece às vezes. Então, Fulano, você tá se aqui, o Haroldo olha. pode, Paulo pode. Né? Então, E até a própria BJ faz essa observação aí, né? Na letrinha H, ela fala dessa isso, dúvida. isso aí. Então, para nós, é muito que a gente tem um Paulo Estevão, a gente sabe de quanto que Paulo percorreu, então para nós é muito plausível a gente supor essa realidade de contato que Paulo teve, né? E que esse 16º capítulo, ele, vamos dizer assim, ele é uma pequena epístola, né? Uma pequena epístola, uma cartinha, né? Há um adendo ali no final de agradecimentos, tá? Mas só para deixar registrados aí nas anotações que, né, a maioria não concorda que Paulo tenha escrito esse finalzinho aqui, tá? Então, você disse aí que 25 pessoas que eram de Roma. Não, não, 25 pessoas total aqui, de que ele Foram mencionou. citadas. Foram 25 citadas. foram citadas. Isso. Aí eu estou colocando Timóteo, Lúcio, Jasão lá no final também. É o saldo total, tá? Mas aí são os 8 que ajudam Tá. Paulo. Mas assim, botei o total. Por isso que eles falam. Você é muita gente para Paulo ter conhecido, né? Entende? Então, o início aí, gente. Recomendo-vos Febe, nossa irmã, diaconisa da igreja de Cencreia,
para que a recebais no Senhor de modo digno, como convemos a santos, e assistais em tudo o que ela de vós precisar, porque também ela ajudou a muitos, a mim inclusive. Vamos lá. Olha só, uma mulher, naquela época, ser aquela escolhida para levar essa carta. Uhum. Ainda dizem que Paulo é machista. E a coisa vai ficar mais desafiadora de interpretar lá na carta aos Coríntios, quando a gente chegar lá. Pois é. Vocês vão ver. Então, Aí eu vou falar igual o ele Paulo. Peço a confia, Deus que me ajudem, que orem por mim. ele confia a Febe essa incumbência, né? Uhum. Gente, quem foi Febe? A Febe, ela está no capítulo 23 do Paulo Estevão, tá? Foi a serva do Senhor. Peraí. Capítulo o quê? 23. 23? É, do Paulo Estevão. Paulo Estevão não tem capítulo 23, não, ué? Tem, não? Não. Uai, será que eu anotei errado aqui? Capítulo 23, não. Tem capítulo 1 a 10, primeira parte, 1 a 10, segunda parte. Então, qual capítulo que ela tá? Qual capítulo que ela tá, Maria? Quem fez a pesquisa? Peraí que eu anotei aqui. Capítulo eu não coloquei, não. Tem Só que coloquei colocar. Meio certo, meio certo. Os colaboradores de Paulo em Corinto. Meio O certo, você deu título do meio certo. capítulo é A Serva do Senhor. Qual que é esse capítulo? O Peraí. título é A Serva do Senhor. Agora eu quero ver quem fez o dever de casa certinho. Ah, então eu fiz errado. Poxa vida. Não, Você pode... pegou do outro livro, Maria Jane? Talvez sim. Ó, vou dizer, tá? Mas todo mundo ganhou meio certo. Depois não tem choro nem vela no final do ano, não. Se precisar de meio ponto, eu não vou dar Mas nada. então, antes que você fale, pelo menos eu vou te dizer que ela foi uma mulher nobre e generosa e que cuida dos pobres e necessitados. E trabalhava em Corinto, na igreja de Corinto, ajudando Paulo. Isso. Depois Bacana. ela vai a Roma, porque ela era era negociante também, Sim. ela fazia muitos negócios em Roma. E Isso. ela vai fazer essa viagem e vai ser a portadora da missiva. Isso. Maria Capítulo ganhou 0,75, tá? Um pouquinho mais do que a Jane, 0,75, tá? Mas beleza. Capítulo 7, viu? Pesquisei agora. O Não nome do vai. capítulo é esse? Capítulo 7, as epístolas. Continua as epístolas. O nome do capítulo é Servo do Senhor, Joel? Não, As epístolas. O nome do capítulo é As Epístolas? Capítulo 7 da segunda parte. Né? Aí, quando Paulo está escrevendo a carta, aí eu peguei até o trecho aqui, que eu fiz o dever de casa, ele fala o seguinte, ó, esse trecho do Paulo Estevão que eu vou ler, tá? Todos os cooperadores da igreja estavam desolados, principalmente Febe, notável colaboradora do seu esforço apostólico, em Corinto, não conseguia ocultar as lágrimas do coração. O devotado discípulo de Jesus fez ver que a igreja estava fundada, solicitando apenas a continuidade de atenção e carinho aos companheiros. Não seria justo, a seu ver, enfrentar novamente a ira dos israelitas, parecendo-lhe razoável esperar o concurso do tempo para as eleições necessárias. E aí o que aconteceu? Continua o Emmanuel. Dentro de um mês, partiu em demanda de Éfeso, levando consigo Áquila e a esposa, que se dispuseram a acompanhá-lo. Tá? Novamente em Corinto, o ex-rabino ratificou as suas epístolas. Então o que aconteceu? Ele escreve a carta e Febe está indo para Roma. Está o currículo dela todo ali e ela foi para Roma levando essa carta aí e ele escreveu. Tá? E interessante que Áquila e Prisca estavam voltando de Roma. Está descrito no capítulo também. Estavam voltando de Roma e a Febe estava indo. Então, opa, você está indo para lá, então você leva a carta. Deixa eu ver aqui, tem mais um aqui, ó. Tem mais continuando ainda, ó. Considerando que todos os irmãos e pregadores eram criaturas excessivamente ocupadas nos mais variados mistérios e que Paulo custaria encontrar o portador da missiva famosa, a irmã de nome Febe, grande cooperadora do apóstolo dos gentios no porto de Cencreia, conforme está anunciado aqui, que a gente acabou de ler, comunicou-lhe que teria de ir a Roma,
Coincidência, né, gente? Coincidência? Em visita a parentes, se oferecia de bom grado a levar o documento destinado à cristandade póstera, né? Paulo exultou de contentamento, aliás, extensiva a toda a confraria. A epístola foi terminada com enorme entusiasmo e júbilo. Tão logo partiu a emissária heróica, o ex-rabino reuniu a pequena comunidade dos discípulos diletos para assentar as bases definitivas da grande excursão, que era o planejamento que ele queria fazer. Aí faz sentido esse epílogo, porque Paulo deve ter pensado assim: ah, já que você vai levar, deixa eu mandar um alô para o pessoal. Tá. Fez um adendo. Agora você quer ver um termo aqui que está meio estranho nesses dois primeiros versos? Vocês identificaram um termo que está meio estranho aqui de Paulo? Valendo nota agora. Qual que é um termo que está estranho nesses dois primeiros versículos aqui de... Diaconisa? Diaconisa. Exatamente. É. Esse termo está muito estranho e que aí sim é muito provável que fora feita uma adição do futuro dessa carta aí. Porque esse termo não existia na época. Mas diz que esse termo era para significar qualquer servidor. Sim, mas ele só foi ser utilizado no ano 100 depois de Cristo. Não era como hoje, que tem diácono como um Sim. cargo da A igreja. Era todo instituição. mundo que trabalhava como servidor, igual, por exemplo, os servidores da FEAC. Tá, mas esse termo só começou a ser usado só em 100 depois de Cristo. Com isso tudo que você está falando. Servidor e tal. Aí como começou a fundamentar institucionalizar algumas coisas. E aí o termo apareceu e eles começaram a usar o termo. Exatamente o que você falou, Maria. Tá? Só no ano 100 após Cristo? Só no ano 100 após Cristo. Aqui a gente deve estar no ano 60, 61. Eu ainda estou fazendo a timeline depois para apresentar a vocês das cartas aí. Não pode ter sido também um problema de tradução? Para poder a gente compreender mais ou menos o papel dela na igreja, e aí na tradução colocaram esse termo, de repente o original ele não usou isso. Eu também. Porque tem tantas deturpações com Sim. relação à tradução, Sim. que de repente, às vezes, o termo utilizado por ele pode não ter sido esse, né? Mas futuramente nas traduções foram colocados. Foi utilizado um termo que já estava. Vamos botar mais aqui. utilizado, Sim. Pode ser também. Mas o que quando a gente lê isso aqui, eu quero ler realmente como diaconisa. Beleza, você vai ler ela como uma servidora. Uma servidora. Não é um termo, porque não tinha institucionalização de igreja. Uhum. As igrejas eram casas, eram locais alugados. Então, assim, você não tinha o padre, o pastor, você não tinha o presbítero, você não tinha o coro. Não tinha essa institucionalização. Por isso que isso é chamada igreja primitiva. Entendeu? Ok. Então, olhando a hora aqui, faltando um minutinho, não dá para a gente entrar no restante aqui. A gente vai ficar para a semana que vem terminar a carta aos Romanos. Tá? E aí, gente, vocês preferem terminar a carta aos Romanos e já entrar na primeira epístola aos Coríntios? Vocês querem fazer uma revisão? Porque a gente acabou fazendo uma revisão depois que eu voltei da viagem. Vocês preferem? Acho que a gente já entre na carta, na próxima. O que está melhor para vocês? Porque Eu sugiro a gente terminar e fazer uma introdução, assim, aos Coríntios, né? eu tô geral. Isso, eu tô até fazendo um material, tô até pegando aqui dos meus livros aqui que eu tenho, eu até faço um PowerPoint, uma apresentação bem pequenininha, para poder a gente entrar num contexto. Entendeu? Então eu ia fazer mesmo ia fazer uma introdução. Mas então a gente já pode passar logo para a primeira epístola aos Coríntios, né? Ok?
Então vocês estudem, já entrem aí, tá? Na primeira epístola, que vai ser uma epístola também que vai tirar uns cabelos aí. Mas tem muita coisa boa aqui, tá? Primeiro que a igreja de Corinto era maravilhosa, né, gente? Era. Só ir lá no Paulo Estevam você vai ver a espiritualidade que ela tinha lá. E sabe também, Sidney, Hum, depois que a gente fez esse exercício na primeira, as outras vão ficando assim mais, não vou falar fáceis, mas assim, parece que a gente vai tendo um pouco mais de clareza nas expressões dele, nas colocações, assim, né? Não, não que fique fácil. uhum. Paulo não é fácil em nenhum momento, mas não sei, ajuda bastante, né? Depois desse primeiro Sim, sim. exercício. Eu, pelo menos, eu tenho dado umas olhadas assim. É aquilo que a gente até mencionou, né? Os sobreviventes aqui, que dessas 20 pessoas que estão, e mais um pouco que não puderam entrar hoje, né? Que depois acompanham pelos vídeos aí que a gente está gravando. Esses sobreviventes dos primeiros capítulos, vocês já passaram da parte mais árdua, que foram os termos utilizados. A gente vai aprender novos termos? Vamos. Mas vocês sabem que existe alguma coisa além do que Paulo quer falar ali. É o exercício que nós, e é o objetivo do grupo, tirar o espírito da letra. É o objetivo do grupo. A gente pegar a doutrina espírita, né, e fazer esse 3D, esse 5D no que Paulo está colocando. Então, assim, os primeiros, né, 15 minutos aí de voo do avião, você fica nervoso. Você segura ali na cadeira, você acha que vai cair, que não vai conseguir, que não sei o quê. Mas depois que ele tá lá em cima, tá em velocidade cruzeiro, tá acontecendo mais nada, você fica, relaxa, é isso aí. É isso aí. Vencer os primeiros, agora é perseverar. Né? Entre outros que adentraram no grupo aí ao longo do, do caminho aí, do meio do grupo, perseverem. Né? Porque Paulo, gente, eu sou fãzaço de Paulo. Eu sou muito fã de Paulo. E depois que eu fiz essa minha viagem aí, então eu fiquei mais fã dele. Nossa, as coisas que eu vi de deserto, de passar, de Capadócia, e com que eles, o caminho que ele percorreu, o negócio não foi fácil não, gente. Não foi fácil naquela época não. Então eu fico cada vez mais espantado. E eu estou relendo Paulo Estevam de novo agora. Agora eu cismei que eu tenho que reler ele de novo. Então, mas aí a minha releitura vai ser da segunda parte para frente, tá? Que eu peguei só, deu um alívio para mim aí, porque eu quero pegar algumas informações. Mas é isso aí, gente. Bom estudo de hoje, né? Tranquilo? Beleza? Então vamos encerrar. Vamos fazer a nossa prece final, rogando a esse Deus de amor e bondade, essa infinita misericórdia que a todos nós recebemos. Agradecemos também a essa falange de Paulo de Tarso, que temos certeza que está olhando por nós, verificando nossos estudos, observando, porque aqui, Senhor, nesse grupo, só queremos o bem, aprimorando cada vez nosso discernimento, para que esse Evangelho faça morada nos corações. Envolva todos os lares aqui, envolva os familiares, as pessoas que porventura estarão olhando e verificando esse estudo online. Também recebam as nossas vibrações, tal qual Paulo, há mais de 2000 anos atrás, colocou o poder da oração. Que possamos reforçar nossas orações uns pelos outros, para aqueles que estão passando por certas privações, igual aos nossos irmãos no Rio Grande do Sul. Orar pelos servos de Maria de Nazaré, que tanto têm necessitado das nossas preces nos dias de hoje. Envolva todos nós, envolva aqueles que estão no seu caminho, para que possamos ser fortes, mas envolva para que possamos também acolher aos fracos, tal qual Paulo falou também. Obrigado, Senhor, por todo esse estudo, por todo esse amor que você tem por nós. Envolva-nos a todos nós no restante da noite, ao longo dessa semana. Obrigado por tudo e que assim seja.
Assim seja. Assim seja. Assim seja.